Agora a gente fala muito do Silvio, que é uma referência. Agora sim, a tua mãe também é uma super referência de mulher, né? Não, assim, eu tenho um pai muito forte, uma mãe muito forte. Assim, se eu ficar pensando, eu acho que eu enlouqueço. Porque minha mãe, gente, ela foi uma mega mãe, presente, participativa, sabe assim, tava com a gente, com as nossas amigas. E aí, de repente, quando todo mundo saiu de casa, ela totalmente se reinventou. Ela estava com 60 e poucos anos na época. Ela poderia muito bem ficar, ó céus, ó vida, agora tô com o ninho vazio. Ela, arregaçou as mangas. Ela sabia que ela tinha esse talento de escrever e deu ali, vou escrever novela. E é um sucesso. Então, minha mãe é uma força, sabe? Um motor na nossa família, que é algo impressionante. A gente vê o meu pai, mas vocês não conhecem minha mãe, gente. Minha mãe é assim, ela é a alegria, ela é o brilho da casa, da família. Ela é o grande motor da nossa família. É ela que deixa todo mundo de pé, tá? Não só eu, como minhas irmãs, mas meu pai também. Meu pai, sem minha mãe, ele fica outro. O Silvio, um grande comunicador, mas também um grande empresário, muito empreendedor, né? E você tem essa veia empreendedora? Como é que você lida com finanças, com dinheiro? Valência, eu administro as minhas coisas. Eu tenho cada vez mais, agora nessa pandemia, até peguei as rédeas mais para mim, para poder, para poder aprender até mais. O que eu acho? Acho que meu pai, por ser muito mais, assim, de uma outra geração e ter só filhas mulheres, não é que ele demorou para ele incentivar a gente a trabalhar, a ter, sabe assim, a gente quis por nós mesmas. E ele falava, mas mulher, sabe essa coisa mais antiga, né? Que a mulher mais antiga, ele achava que a gente... E de fato, quando a gente vira mãe, a gente muda um pouco o foco. Então, assim, eu acho que eu tenho o desejo, já tentei algumas coisas que não foram muito bem, então eu não me considero ainda uma fazedora de dinheiro, sabe? Aquela pessoa que sabe fazer dinheiro, que sabe, desenrolada, ainda não. Pode ser que um dia eu venha a ser. Hoje eu tô mais focada na minha família, eu até tento uma coisinha ali, outra aqui, mas eu ainda não sou uma fazedora de dinheiro. Eu tenho meu salário, eu tenho meu trabalho, mas eu não me considero aquela self-made woman, sabe? Como era, né, esse teu contato com o dinheiro, com a posse? Porque, na verdade, assim, vocês cresceram, né, muito privilegiados financeiramente. Como que era isso em casa? Ele sempre foi mais assim com a gente. Minha mãe um pouco mais solta. Então, a gente sempre teve mesada e não podia sair dela. Se a gente saísse do nosso orçamento, era problema nosso. E é claro, se a gente era um cabeleireiro com a minha mãe pagava, sabe aquela história? Isso é um adolescente. Vai numa loja, minha mãe comprava alguma coisa. Então, minha mãe sempre foi aqui. Mas pelo meu pai, eu não sei, ele conseguia não abrir mão, não deixar a gente... Era aquilo, era só aquilo. E foi bom, né? A gente a gente aprendeu bastante. O meu primeiro casamento, ele realmente não ajudou em nada. Eu vivi nas condições do meu marido, o que foi ótimo, porque eu sei que dá para viver muito bem com pouco, sabe? Eu pude ver uma realidade muito diferente da qual eu cresci. Porque eu cresci um pouco sem noção, né? Assim, não sabia o preço, foi muito mais fácil. Eu acho que todo adolescente, todo jovem é meio assim, né? Tem a comida em casa, a roupa lavada, aí quando casa, muda um pouco. Mas ali eu vi que tinha orçamento, que aquilo, que o meu dinheiro era do meu salário, o salário do meu marido, e eu vivi na época com mas muito menos do que era um carro só para mim e para o meu marido. Então, assim, muito menos do que eu fui acostumada, do que eu imaginei até como seria a minha vida. E foi ótimo. Eu lembro que o meu primeiro apartamento era super pequeno, e quando a gente teve que sair de lá, eu saí chorando de gratidão, sabe? Por tudo que eu pude viver ali, por tudo que eu pude aprender. E como era... A vida é mais fácil do que a gente imagina, né? Assim, com pouco dá pra gente fazer muita coisa, se a gente for criativo, se a gente, né, organizar direito o dinheiro. E foi uma época muito especial. Eu só fui ter mesmo mais assim, dinheiro ficar mais confortável, né? Meu pai só liberou mesmo quando estava já muito mais
mais velho, eu tava com uns 35 anos quando eu ganhei essa casa que eu moro hoje, e aí ele percebeu que por causa da casa a gente ia ter que ter mais dinheiro, porque para o condomínio era muito mais que eu ganhava, sabe assim, aquelas coisas, não era mais, mas tipo era. Aí ele falou, quer saber? Aí foi quando ele deu uma quantia que me deixou mais confortável, sabe? E claro, eu tenho meu salário, eu vivo com meu salário, mas é óbvio que a minha vida, assim, minha estrutura de vida não é com meu salário. Muito graças a Deus pelo trabalho do meu pai, pela generosidade dele. Ele não é uma pessoa que controla, ele dá e dá, sabe assim? Fala, faz o que você quiser. Responsabilidade, igual a mesada, a responsabilidade é tua, entendeu? Hoje isso aqui é seu, você faz o que você quiser, entendeu? Mas, então assim, muito do que eu usufruo com os meus filhos é por causa do trabalho do meu pai. E isso é, assim, é muita gratidão. Agora você, como mãe, também é uma educadora, né? Então, assim, qual a sua preocupação também em passar esses cuidados pro filho? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então, aquilo que eu posso dar de exemplo para eles em todas as questões, até na alimentação, sabe? De comer coisas saudáveis, falar, olha o prato da mamãe como tá colorido, porque às vezes eles não querem, mas o exemplo arrasta. E tudo, de acordar cedo, de ter uma rotina, ou a forma que eu trato o Fábio, o nosso casamento, acho que tudo isso, né? Como a gente se relaciona entre irmãs, com os sobrinhos, acho que tudo isso vai ficando no coração da criança. Então, eu acho que o maior preparo é isso, ele ter esses exemplos de família, de vínculo, de amor, de respeito, sabe? Porque a gente ele vê que a gente é diferente uma da outra, mas a gente se respeita, a gente se ama, a gente se curte, a gente ri das nossas diferenças, celebra as nossas diferenças. Então, eu acho que tudo isso vai, de certa forma, entrando no coração deles. Eles vão percebendo. É engraçado como criança percebe tudo, que é aquilo que eu quero passar para eles. Eu quero que eles respeitem, que eles sejam pessoas que amem, sabe? Que celebrem as diferenças, que vejam nas diferenças coisas boas e positivas, que não julguem, e que sejam fortes e corajosos para enfrentar os desafios dessa vida. Sabe? Que eles multipliquem os talentos que Deus deu para eles, que eles saibam que eles não podem esconder se eles têm algum talento, algum dom, que eles têm que multiplicar. São coisas que eu vou passando, falando, sei lá. Quero deixar esse legado de amor para eles, que eles, entre irmãos, possam se curtir, brincar, dar risada um com o outro. Né? Teu marido, Fábio, hoje é o ministro das Comunicações, ele é político e de uma família, né, tradicional de políticos. Como é que era a tua relação com política, vida pública, e isso mudou? Vocês discutem política em casa? Você dá opinião? Como é que isso entrou na tua vida? Valência, eu acho que é assim, como qualquer relacionamento de marido e mulher, né, que falam dos seus dias, dos seus desafios, a gente conversa como se ele tivesse qualquer outro trabalho, a gente conversaria, sabe? Então, assim, eu acho que como marido e mulher, a gente conversa sobre tudo. E o fato dele vir de uma família, por isso você vê que é muito vocação, o Fábio ele tem muito jeito com as pessoas, sabe? Você vê que é uma coisa dele, ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de reunir, ele é agregador. Então, eu acho que muito do trabalho dele é muito do que ele é, sabe? Porque ele para ele é fácil, né? O que significa fazer política? É se relacionar, conversar, não é impor a ideia, é conversar e tentar todo mundo chegar num consenso. Então, o Fábio é muito fácil de se conviver, né, com uma pessoa assim, que é conciliadora, ele gosta de conversar, ele não gosta de impor, ele gosta de convencer, ele tem todo um jeitinho especial para levar a gente pro lado dele, sabe? Para me levar a pensar como ele. Mas ele respeita quando não pensa e eu acho que isso é muito dele. Alenta, muito obrigada, viu? Foi ótimo, muito bom te ver, sucesso nesse novo momento, muita luz, brilha muito. E muito que a gente se encontre logo com boas notícias, boas conquistas, números para a gente contar. Assim seja.